O presidente Xi Jinping lançou outra purgação abrangente de altos oficiais militares. O general He Weidong, o segundo general do Exército de Libertação Popular, foi removido de seu posto nas últimas semanas. Eles querem projetar poder, mas há muitas lacunas na capacidade militar. O Estreito de Taiwan não é seu. O Mar do Sul da China não é seu. Não há como o Exército de Libertação do Povo Chinês atingir o ponto de capacidade da coalizão. O que acontece quando a segunda figura mais poderosa do exército chinês é inesperadamente removida do poder e depois desaparece? Bem, isso confirma o que todos têm sussurrado silenciosamente. O exército chinês está enfrentando um colapso massivo. Em uma jogada surpreendente, o presidente chinês Xi Jinping demitiu o general He Weidong, o segundo oficial mais graduado no Exército de Libertação Popular e vice-presidente da Comissão Militar Central. É a primeira vez em mais de 60 anos que alguém dessa patente é removido dessa maneira. Essa remoção chocante não é um caso isolado. Faz parte de um padrão maior onde Xi está eliminando os principais generais, enquadrando-os em sua campanha anticorrupção. Loucura, né? Entretanto, tudo isso está prejudicando e levando ao rápido e público declínio do exército da China. De armas problemáticas a mísseis com água, no lugar de combustível, vamos examinar de perto os eventos que estão levando ao colapso do exército chinês. Vamos falar sobre as purgas de liderança que estão no cerne do colapso do exército. As purgas têm sido uma marca do governo de Xi Jinping desde que ele assumiu o poder em 2012. Ele tem apertado seu controle sobre o exército e eliminando qualquer um que possa desafiar sua autoridade. Isso tem sido feito sem considerar as implicações no próprio exército, o que é uma grande razão pela qual a China está nesta confusão no Exército de Libertação Popular. Comece com o general He Weidong. Ele foi uma figura-chave no exército chinês, servindo como segundo oficial no Exército de Libertação Popular e vice-presidente da Comissão Militar Central, que supervisiona o exército sob o presidente Xi Jinping. Ele não era apenas um general, também era membro do poderoso Politburo, de 24 membros do Partido Comunista, que toma decisões importantes para a China. Por isso, quando He Weidong foi removido em março, causou um grande alvoroço. Sua última aparição pública foi em 11 de março no encerramento da reunião legislativa da China. Desde então, ele sumiu completamente. Em meados de abril, relatórios confirmaram que ele havia sido depurado, provavelmente por corrupção. O comando cibernético de Xi Jinping se empenhou em suprimir esta notícia, inclusive atacando pessoas que a comentavam. É desafiador combater os hackers da China, pois o Partido Comunista Chinês possui um dos maiores programas cibernéticos do mundo. Segundo o chefe do Federal Bureau of Investigation, o programa de hackers do Partido Comunista Chinês é 50 vezes maior do que o do Federal Bureau of Investigation. Isso ocorre porque a China entende que não basta apenas disseminar a propaganda do Partido Comunista Chinês no Ocidente. Esses hackers atacam críticos e infraestrutura crítica. Por isso, sempre pedimos sua ajuda contra a propaganda do Partido Comunista Chinês. Por favor, clique no botão de curtir e se inscreva abaixo. Isso nos ajuda a levar nossa mensagem a mais pessoas, algo que desagrada o Partido Comunista Chinês. Voltando ao exército chinês, você pode estar se perguntando por que a remoção de He Weidong é tão significativa. Pense no exército como uma máquina complexa, com Weidong sendo uma de suas partes críticas. Observe seu currículo. Ele foi comandante do Comando do Teatro Oriental de 2019 a 2022, supervisionando operações próximo a Taiwan, uma região crucial devido às tensões contínuas no local. Ele também comandou grandes manobras militares em 2022. Após visita de político americano a Taiwan, ficou provado que ele sabia projetar a força da China. Remover um líder confiável cria uma lacuna que é difícil de preencher. Novos generais podem ter menos experiência, afetando o Exército de Libertação Popular e as decisões, especialmente com as tensões globais elevadas. Isso foi demonstrado com a Operação Trovão Direto 2025A, que ocorreu no início de abril. Esta operação foi um grande exercício militar que o Exército de Libertação Popular Chinês começou em 1º de abril de 2025, para exibir seu poder no Estreito de Taiwan. Foi um grande acontecimento, com a Marinha, a Força Aérea, o Exército e a Força de Foguetes praticando juntos bloqueios, ataques precisos e controle da área. O exercício militar conjunto visava mostrar o poderio chinês após Taiwan se opor à agressão da China.
O Exército de Libertação Popular encerrou abruptamente em 2 de abril os exercícios que deveriam durar até 8 de abril. Rumores sobre o presidente Xi Jinping e o general He Weidong sugerem o motivo do desmoronamento da situação. Vamos analisar isso. Para começar, o exercício quase não aconteceu por causa de problemas com 2 líderes-chave, o general He Weidong e outro general, Lin Xiangyang. Já destacamos a relevância do general He Weidong, e Lin é o comandante responsável pelas operações relacionadas a Taiwan no comando do Teatro Oriental. Quando Xi ordenou os exercícios, ambos os homens já estavam supostamente detidos por suspeita de corrupção e deslealdade, com a hierarquia em ruínas. O comissário político e o chefe de gabinete tentaram assumir o comando, mas falharam em colocar os exercícios em prática. Organizar um grande exercício militar requer habilidade para equilibrar a demonstração de força sem desencadear um incidente internacional. No entanto, as pessoas no comando falharam em organizar isso. Com grande constrangimento iminente, o Exército de Libertação Popular teve que reconduzir os generais Weidong e Lin à liderança. Os exercícios finalmente começaram em 1º de abril. Agora, mesmo com He e Lin no comando, o exercício durou apenas 2 dias em vez da semana original. O grande boato é que Xi e seus conselheiros ficaram preocupados com a influência do general Weidong durante os exercícios. Ele é uma figura importante com vasta experiência em operações em Taiwan, e alguns dizem que Xi temia que ele pudesse transformar o exercício em um conflito real ao ordenar ação ao vivo. O poder assustou a equipe de Xi, então encerraram os exercícios mais cedo para manter o controle. Não foi uma decisão aleatória. Isso mostra uma tensão séria entre Xi e Weidong. Contudo, interromper um grande exercício por tal preocupação faz o Exército de Libertação Popular parecer desorganizado e fraco, especialmente ao tentar projetar força. O exercício visava mostrar a Taiwan e aos Estados Unidos da América que o Exército de Libertação Popular pode bloquear o estreito e lidar com qualquer conflito. No entanto, parar cedo, especialmente por causa de conflito entre as próprias fileiras da China, mostra o quão instável realmente é o Exército de Libertação Popular. A contínua eliminação de figuras-chave do Exército de Libertação Popular por Xi pode prejudicar a capacidade militar de realizar grandes operações. Já podemos ver com este exercício o quanto a cadeia de comando militar depende de poucas pessoas. Na ausência delas, tudo para. Em guerra, isso pode significar derrota e morte. Se um exército inteiro teve dificuldade em realizar um único exercício conjunto, como podemos esperar um bom desempenho em uma guerra real? O fim precoce de Straight Thunder 2025A e o drama Xi Huidong revelam um exército enfrentando graves problemas internos. Uma verdadeira crise militar. Mas isso vai além de uma pessoa. A purga e o tratamento de Huidong fazem parte de uma tendência maior em curso, agravando a instabilidade da situação. Outra figura significativa é o almirante Miao Hua, suspenso em novembro de 2024, poucos meses antes da queda de Weidong. Miao era membro da Comissão Militar Central e chefiava o Departamento de Trabalho Político, que garante que o militar permaneça leal ao Partido Comunista. Seu papel era manter soldados e oficiais ideologicamente alinhados. Então, sua remoção por graves violações disciplinares, termo comum para corrupção, foi um duro golpe. Sem alguém como Miao mantendo a lealdade das tropas, há o risco de questionarem ordens, especialmente quando veem seus líderes sendo removidos. A incerteza pode se espalhar rapidamente, tornando um exército desunido vulnerável. Atualmente, a disciplina dentro das fileiras da China é questionável, e sem ela, as coisas desmoronam rapidamente. Ao observar o panorama geral, os envolvidos nas purgas de Xi são notáveis. Essas caças às bruxas miraram não só indivíduos, mas facções inteiras. Em 2024, no mínimo, 58 altos funcionários do Partido Estado foram removidos e mais de 640 mil quadros em diferentes níveis foram punidos. Vamos examinar a força de foguetes do Exército de Libertação do Povo, que gerencia as armas nucleares da China, uma parte vital do exército. Em 2023, Xi demitiu seus 2 principais comandantes, o general Li Yuchao e seu vice Liu Guanbin, entre julho e dezembro. Isso foi significativo porque a força de foguetes é destinada a ser o principal dissuasor da China contra inimigos como os Estados Unidos da América.
Os comandantes foram acusados de corrupção, e sua remoção desafiou o Exército de Libertação Popular a modernizar o arsenal nuclear da China até 2027. Segundo um relatório do Pentágono de 2024, as purgas atrasaram o avanço da China, com a remoção de pelo menos 15 oficiais superiores e funcionários da indústria de defesa nesse período. Quando uma nação tenta construir um exército de ponta e seu programa nuclear entra em caos, isso é um grande revés. É como tentar atualizar um sistema crítico sem os especialistas que sabem como fazê-lo. Esses fatores contribuem para o declínio militar da China. Continuando a lista, mais 2 generais. O tenente-general Yu Haitao e o vice-almirante Li Pengcheng foram ambos removidos em 26 de dezembro de 2024. Haitao era um comandante adjunto do exército e Li era um comandante naval no comando do Teatro Sul, que supervisiona o Mar do Sul da China. Ambos foram expulsos da legislatura chinesa por graves violações de leis e disciplina, geralmente indicando corrupção. Apesar de não serem tão seniores quanto Hua Weidong ou Miao Hua, tiveram papéis cruciais em operações-chave no Exército de Libertação do Povo. A remoção deles foi um grande golpe para o Exército de Libertação do Povo, forçando-os a tentar estratégias rapidamente. Por fim, não podemos esquecer de Zhao Kexi, um ex-alto escalão no Departamento de Logística Geral do Exército de Libertação do Povo. Ele foi preso aproximadamente no mesmo período que Hua Weidong, em março de 2025. Embora aposentado, Zhao ainda tinha influência porque ele já gerenciou orçamentos e recursos militares. A remoção de Hua Weidong e os relatórios de que seu secretário estava sob investigação por vazamento de segredos mostraram que essas purgas estão sendo profundas. Então, como tudo isso resulta em um colapso militar? Bem, vamos analisar. Primeiro, essas purgas estão criando um vácuo de liderança. Demitir generais de alto escalão como Hua Weidong e Miao Hua acarreta perda de experiência e estabilidade. Vimos isso com o constrangimento que quase ocorreu com os exercícios militares em abril. O que agrava a situação é que o Exército de Libertação Popular deve se tornar um exército de classe mundial até 2049, com um checkpoint em 2027, para garantir que estão no rumo certo. Mas, com tantos líderes se foram, esses objetivos estão se tornando inatingíveis. O relatório do Pentágono de 2024 disse que a corrupção já bagunçou a modernização da China, e isso foi antes da purga de Hua Weidong. Novos generais podem ser leais a Xi, mas lealdade não garante competência em suas funções. Se eles não conseguirem lidar com operações complexas como o bloqueio de Taiwan ou o gerenciamento de mísseis nucleares, o exército da China seguirá perdendo força no cenário global. Além disso, essas purgas estão deixando as pessoas nervosas dentro do próprio Exército de Libertação Popular. Soldados e oficiais testemunham a prisão de seus chefes e certamente se questionam sobre quem será o próximo. Esse tipo de medo pode matar o moral, e um exército com baixo moral é como uma equipe que não quer Exército de Libertação Popular. Em janeiro de 2024, Weidong fez um discurso sobre reprimir a corrupção e as falsas capacidades de combate, sugerindo que algumas unidades podem não estar tão prontas para lutar quanto afirmam. Isso é melhor demonstrado pela experiência humilhante que a Marinha Chinesa passou em janeiro de 2018. Naquele tempo, um submarino chinês navegava sob o mar na área comum entre Japão e China, nas ilhas Senkaku, no mar da China Oriental. O submarino foi rapidamente detectado pelas forças de autodefesa japonesas. Os chineses, temendo um ataque ao seu navio, emergiram rapidamente e, sem hesitação, hastearam a bandeira chinesa, parecendo uma rendição aos japoneses. Muitos japoneses e oficiais americanos acreditam que o incidente reflete a baixa moral das tropas chinesas do Exército de Libertação Popular em sua busca por dominação global contra seus rivais. Comandantes, para agradar Xi, falsificam resultados de treinamento e relatórios de prontidão. Unidades que afirmam estar prontas para a batalha, frequentemente, são mal treinadas e equipadas. Um desastre iminente. A cultura de mentir sobre as capacidades faz com que a real força do Exército de Libertação Popular seja muito menor do que o relatado. Então, da próxima vez que você ver as muitas estatísticas impressionantes da China, considere-as com cautela. Provavelmente, eles são feitos para impressionar o presidente Xi, mas são ineficazes em combate real. Além disso, as purgas geraram nervosismo, levando a uma cultura de paranoia, onde os líderes se preocupam mais em se alinhar politicamente com a administração de Xi do que com a prontidão operacional ou inovação. Neste ambiente, é perigoso correr riscos ou propor novas estratégias.
Os oficiais preferem manter o status quo, evitando qualquer atitude que possa ser vista como um desvio do padrão. Essa hesitação está paralisando o Exército de Libertação do Povo num momento em que os exércitos modernos precisam de agilidade e adaptabilidade para acompanhar as ameaças em rápida evolução. Embora na superfície muitas coisas pareçam estar em ordem, a realidade é que o exército da China está longe de estar pronto. Terceiro, a hora não poderia ser pior. A China tem muitos problemas com o seu Exército de Libertação Popular, com questões como tensões com Taiwan, disputas no Mar do Sul da China e uma guerra comercial com os Estados Unidos que está prejudicando sua economia. O Exército de Libertação Popular deveria demonstrar a força de Xi, mas com tantas purgas, parece mais uma casa de cartas. A experiência de Hu Dong com as operações em Taiwan era crucial, e sem ele, o Exército de Libertação Popular pode ter dificuldades se a situação se agravar na região. O Mar do Sul da China, onde Li Pengcheng trabalhava, é outro local onde a China precisa de uma marinha forte, mas sua remoção enfraquece essa frente. Não se esqueça da força de foguetes. O poder nuclear da China deveria manter os inimigos em xeque, mas com seus líderes ausentes, essa ameaça não assusta tanto. Logo, mostraremos o quanto a força de foguetes se tornou um constrangimento. Além do colapso da liderança, outro alerta é a crise de recrutamento na China. Sinceramente, é como se a fundação de toda a sua operação estivesse desmoronando. Sem pessoas suficientes se alistando, um exército não pode funcionar. Independentemente do avanço tecnológico ou orçamento, isso não é um pequeno contratempo para o Exército de Libertação Popular. O problema é tão sério que ameaça prejudicar a forte presença global do Exército de Libertação Popular da China. O Exército de Libertação Popular é gigantesco e ambicioso, mas a escassez de recrutas impede a realização desses objetivos. A China decidiu aplicar uma antiga lei de 1984, a Lei do Serviço Militar, no condado de Hutag, prefeitura de Nari, no Tibete, devido ao grave problema de recrutamento. Esta lei obriga os tibetanos a se alistarem no Exército de Libertação Popular para aumentar o número de soldados. Imagine isso. A China está usando leis antigas para pressionar os tibetanos a se alistarem devido aos baixos números de recrutamento. Tão descarado! Então, por que os jovens na China não estão se alistando em massa no Exército de Libertação Popular? Uma grande razão remonta à política do filho único no Exército de Libertação Popular, que durou décadas até começar a ser amenizada em 2015. Essa política criou uma geração de filhos únicos, resultando em pais superprotetores com seu único filho. Enviá-los ao exército, onde podem enfrentar perigos ou condições difíceis, é um enorme risco que, para muitas famílias, não vale a pena. Especialmente quando existem empregos mais seguros e bem pagos por aí. A ideia de perder seu único filho para o serviço militar? Para a maioria, isso é um não definitivo. Além disso, a economia está piorando a situação. O setor privado da China tem outras oportunidades em tecnologia, finanças e outros campos que pagam muito melhor do que o militar. O Exército de Libertação Popular tentou melhorar, oferecendo salários de United States Dollar dos Estados Unidos, 1.500 a United States Dollar dos Estados Unidos, 1.600 por mês para funções especializadas, mas é pouco comparado ao que as empresas privadas oferecem. Ademais, tais empregos oferecem ascensão profissional acelerada, horários flexíveis e trabalho moderno, aspectos com os quais o Exército de Libertação Popular não consegue rivalizar. Não se trata apenas de dinheiro. O setor privado parece um lugar onde se pode construir um futuro, enquanto o militar parece estar preso no passado, especialmente com todos os problemas atuais. Para reverter a situação, o Exército de Libertação Popular tem intensificado as campanhas de recrutamento focadas nos jovens. Estão promovendo benefícios como pensões, cobertura médica, auxílio moradia e estabilidade no emprego. A mídia estatal está divulgando vídeos de soldados do Exército de Libertação Popular relaxando, jogando jogos de vídeo, comendo hot pot e parecendo estar se divertindo muito. O objetivo é fazer o exército parecer divertido, seguro e atraente para crianças e seus pais preocupados. No entanto, esses anúncios chamativos não solucionam os problemas fundamentais. Os riscos da vida militar, o salário mais ou menos e a cultura rígida ainda superam o marketing sofisticado para a maioria das pessoas. E não se trata apenas de incluir pessoas. O Exército de Libertação Popular precisa de pessoas qualificadas, especialmente em campos tecnologicamente avançados, como engenharia, cibersegurança e inteligência artificial. A guerra moderna é sobre quem tem a melhor tecnologia e os cérebros para operá-la. Mas o Exército de Libertação Popular compete com as gigantes de tecnologia da China pelo mesmo talento. E adivinhe quem está ganhando? As empresas privadas oferecem melhores salários, ambientes de trabalho e carreiras reais que não envolvem subir lentamente uma escada hierárquica. O exército simplesmente não consegue acompanhar, o que significa que estão perdendo exatamente as pessoas de que precisam para permanecer competitivos. Ademais, a reputação do Exército de Libertação Popular não está ajudando.
Muitos jovens chineses acham o serviço militar ultrapassado e desmotivador. A cultura é extremamente rigorosa, com promoções muitas vezes atreladas à lealdade ao Partido Comunista, em vez da competência no trabalho. Isso desanima as pessoas ambiciosas, que querem que suas habilidades sejam importantes. Em contraste com setores que valorizam criatividade e inovação, não surpreende que o exército esteja perdendo a disputa por talentos. A vibe rígida do Exército de Libertação do Povo parece um lugar onde o crescimento pessoal morre. A demografia também é um grande obstáculo. A população da China está envelhecendo, com menos jovens ingressando no mercado de trabalho anualmente. Isso indica que o grupo de potenciais recrutas está encolhendo rapidamente. Com todas as indústrias na China lutando pelo mesmo talento jovem, o Exército de Libertação Popular muitas vezes acaba no final da fila. É uma realidade brutal. A escassez de recrutas elegíveis dificulta a reposição de militares aposentados do Exército de Libertação Popular. Isso é um grande problema. Mudando de assunto, vamos falar sobre os graves problemas estruturais que agravam a situação do Exército de Libertação Popular. Não se trata apenas de pequenas ineficiências. Eles estão enraizados no modo como o Exército é estruturado e gerido, prejudicando-o significativamente. Um dos maiores problemas é a forte conexão do Exército de Libertação Popular com o Partido Comunista Chinês. Diferentemente da maioria dos exércitos que servem ao país, o principal trabalho do Exército de Libertação Popular é proteger o partido e seus líderes. Isso é verdade desde que Mao Zedong disse que o partido controla o exército, o que ainda é o caso hoje. Essa configuração garante lealdade, mas cria problemas que retardam e tornam o Exército de Libertação Popular menos eficaz. Frequentemente, as prioridades políticas se sobrepõem às necessidades militares. Decisões sobre estratégia, prontidão ou operações básicas são filtradas pelo que é melhor para o partido, não pelo que é sensato no campo de batalha. Líderes políticos, não especialistas militares, frequentemente dão ordens que podem não estar alinhadas com as necessidades do Exército de Libertação do Povo para obter sucesso. Essa influência política é profunda, com promoções e atribuições frequentemente baseadas na lealdade ao partido, em vez de habilidades ou experiência. Isso implica em líderes mais preocupados em agradar membros do partido do que se preparar para a guerra, gerando muita burocracia. O Exército de Libertação Popular possui comissários políticos e comitês partidários que supervisionam desde o comportamento dos soldados até os comandantes. O trabalho deles é garantir a lealdade de todos, mas acabam atrasando as coisas. Os comandantes geralmente precisam da aprovação desses oficiais antes de agir, o que é um pesadelo na guerra moderna, onde decisões rápidas podem ser cruciais para a vitória. Essa burocracia está tentando correr com os cadarços amarrados. O treinamento do Exército de Libertação Popular ainda é deficiente, com foco excessivo em disciplina e pouco em pensamento crítico, apesar dos esforços de modernização. Soldados e oficiais são ensinados a seguir ordens, não a resolver problemas ou lidar com tecnologia complexa em situações dinâmicas. Boa parte do treinamento é voltada para a doutrinação política, assegurando lealdade total ao partido. Isso favorece a unidade do partido, mas não prepara as pessoas para as realidades dos campos de batalha atuais, que exigem rapidez, inteligência e conhecimento tecnológico. Vamos falar sobre dinheiro, pois as pressões econômicas são outro grande fator que empurra o Exército de Libertação do Povo para o colapso. O Exército precisa de dinheiro para operar. Mantenha equipamentos, treine soldados e desenvolva novas tecnologias. Contudo, a economia chinesa já não é como antes, impactando significativamente o Exército de Libertação Popular. O crescimento desacelerou. A situação está ruim, com alto desemprego e governos locais endividados. Com todos esses problemas, o governo precisa priorizar os gastos, e os programas sociais ou necessidades domésticas geralmente vêm antes do militar. Em 2025, o orçamento de defesa da China era de cerca de 249 bilhões, um aumento de 7,2% em relação ao ano anterior. Embora pareça muito, não é suficiente considerando os objetivos do Exército de Libertação Popular. Para comparação, os Estados Unidos da América gastam mais de 850 bilhões de dólares anualmente em seu exército. O orçamento da China nem inclui tudo. Importações de armas, a Polícia Armada do Povo e pesquisas avançadas não estão nesse número. O orçamento do Exército de Libertação Popular mal cobre os custos básicos, sendo insuficiente para financiar sua grande modernização. A China tem investido em modernizar o Exército de Libertação Popular até 2049, com foco em jatos de quinta geração, mísseis hipersônicos e porta-aviões, buscando torná-lo uma força de classe mundial. Mas esses projetos são insanamente caros. E com a economia desacelerando, é difícil manter o dinheiro fluindo. A pesquisa e o desenvolvimento estão sofrendo impactos, o que atrasa novas armas e deixa o Exército de Libertação Popular atrás de seus rivais em áreas como inteligência artificial e guerra cibernética.
Mesmo um pequeno atraso nessas áreas pode ser um grande revés. As operações diárias também estão sentindo o aperto. Manter tanques, navios e o Exército de Libertação Popular é caro, e com menos dinheiro circulando, reparos e atualizações estão sendo adiados. Isso indica que o equipamento está envelhecendo e perdendo confiabilidade, o que prejudica muito a prontidão. A Marinha do Exército de Libertação Popular, crucial para as ambições globais da China, é particularmente vulnerável. Construir uma marinha que possa desafiar os Estados Unidos requer muito dinheiro. Novos navios porta-aviões, você nomeia. Os porta-aviões estão entre os maiores e mais caros ativos existentes. Com orçamentos limitados, a expansão naval da China pode desacelerar, enfraquecendo a capacidade do Exército de Libertação Popular de projetar poder no Mar do Sul da China. Isso permite que nações rivais como Estados Unidos da América, Japão e Austrália estabeleçam atividades militares, enfraquecendo a posição da China nessas regiões estratégicas. As pressões econômicas estão reformulando a estratégia global da China, indo além dos números. Para manter a influência em lugares como Taiwan ou o Indo-Pacífico, o Exército de Libertação Popular precisa de dinheiro para logística, implantações e infraestrutura. Com o aperto no financiamento, manter uma presença forte fica mais desafiador, possibilitando que os concorrentes se estabeleçam. O Exército de Libertação Popular enfrenta dificuldades para se manter coeso devido à expectativa de fazer mais com menos recursos. Tudo isso está adicionando combustível ao fogo, levando à atual crise militar da China. Falemos sobre equipamento militar. Ao longo dos anos, a China tem se esforçado para se posicionar como uma superpotência global, exibindo jatos de combate avançados, navios de guerra e tanques para projetar força. Eles têm vendido equipamentos de alta qualidade a preços acessíveis para nações na Ásia, África e América do Sul. No entanto, a realidade tem sido diferente. Quando esses países tentam usar o equipamento, muitas vezes falha espetacularmente, com jatos caindo, radares com defeito e navios quebrando. Países como Nigéria, Mianmar e Paquistão tiveram que aterrar suas frotas ou devolver o equipamento para a China para reparos. Esses incidentes vão além de meros constrangimentos para a China. Eles indicam uma grave fragilidade nas capacidades do Exército de Libertação Popular, reforçando a noção de que o militar enfrenta um declínio expressivo. Comecemos com os jatos de combate, que protagonizaram algumas das falhas mais evidentes. A China promoveu o JF-17 Thunder, um jato desenvolvido com o Paquistão, como um caça de custo efetivo para forças aéreas menores. Apesar de promissor, quando Myanmar recebeu 11 desses jatos, em 2022, eles foram forçados a aterrissá-los quase imediatamente. As estruturas dos jatos do Exército de Libertação Popular estavam desenvolvendo rachaduras, indicando deterioração física. Os radares eram tão ineficazes que não rastreavam os alvos com precisão. Imagine um jato de combate que está se desintegrando no ar, incapaz de detectar ameaças. Triste. A Força Aérea de Myanmar considerou os riscos muito elevados e deixou toda a frota inoperante. Muito constrangedor para a China, certo? As experiências da Nigéria também têm sido preocupantes. Em 2009, eles compraram vários jatos chineses F-7, baseados em designs russos mais antigos, para fortalecer sua força aérea. Eles enfrentaram vários desastres. Vários jatos caíram, e até 2020, a Nigéria teve que enviar 7 dos 9 restantes do Exército de Libertação Popular de volta para a China para extensos reparos. Os problemas incluíam falhas nos motores, mau funcionamento de sistemas e aeronaves praticamente inutilizáveis. Perder o Exército de Libertação Popular em acidentes já é grave, mas devolver a maior parte da frota defeituosa é um grande golpe para a segurança nacional. A vulnerabilidade do exército nigeriano evidenciou a pouca confiabilidade e os riscos dos jatos chineses. Até o Paquistão, principal aliado e comprador de equipamentos militares da China, enfrentou problemas significativos. Eles operam muitos jatos JF-17, mas já sofreram acidentes por defeitos de fabricação. Por exemplo, estabilizadores, que mantêm o Exército de Libertação Popular estável, se soltaram durante o voo, causando um acidente em 2020, logo após a decolagem. A Marinha paquistanesa enfrentou problemas com as fragatas chinesas F-20 e 2P, grandes navios de guerra para projeção de poder. Os motores desses navios desgastam-se rapidamente e os sensores projetados para detectar ameaças são tão pouco confiáveis que são quase inúteis. Os sistemas de mísseis, frequência modulada.
90 para abater aeronaves inimigas, tem sensores infravermelhos com falhas ao travar nos alvos. Caramba! Você pensaria que esses são todos os contras do Exército de Libertação do Povo, mas não. Bangladesh também levantou preocupações sobre o equipamento chinês. Eles compraram fragatas, navios de guerra, mas logo após a entrega, descobriram defeitos que tornaram os navios pouco confiáveis. A força aérea deles comprou jatos F-7 e treinadores K-8W do Exército de Libertação do Povo, mas descobriu que os radares eram tão ruins que não funcionavam efetivamente. Além disso, os tanques chineses 1000BT-2000 do exército deles estão em grande parte inativos devido à falta de peças de reposição, tornando-os pouco mais do que caros Exército de Libertação do Povo. Quando veículos militares de um país enfrentam problemas generalizados devido ao Exército de Libertação do Povo, isso prejudica gravemente a prontidão das Forças Armadas e revela falhas na indústria chinesa. Para a China produzir as melhores armas militares. A conexão é clara. O equipamento que a China vende no exterior muitas vezes vem dos mesmos designers e fábricas utilizados pelo Exército de Libertação do Povo. Se os jatos JF-17 ou F-7 estão falhando para países como Nigéria e Myanmar, é provável que os próprios aviões do Exército de Libertação do Povo enfrentem problemas semelhantes. Em situações reais, muitos dos jatos chineses dos quais se orgulham podem nem sequer conseguir decolar. Equipamentos não confiáveis prejudicam a capacidade de um exército de atingir suas metas, seja protegendo o Mar do Sul da China ou se preparando para eventuais conflitos em Taiwan. Essas falhas indicam que a base do Exército de Libertação Popular é mais frágil do que aparenta, levando ao seu declínio militar e eventual colapso. Acredite ou não, esses constrangimentos não são o pior de tudo. A Força de Foguetes, que lida com os mísseis e a estratégia nuclear da China, esteve no centro de alguns escândalos selvagens. Em 2023, relatórios indicaram que alguns mísseis continham água em vez de combustível. Sim, você ouviu certo, água! Não é apenas um erro, é um sinal de extrema incompetência em uma das unidades mais importantes do Exército de Libertação do Povo. Altos funcionários, incluindo 2 ex-ministros da Defesa, foram demitidos por causa disso. Porém, o estrago estava feito e a verdade revelada. Eles também descobriram silos de mísseis, os locais de lançamentos subterrâneos, com tampas que não abriam, o que significa que os mísseis não poderiam ser disparados, mesmo se abastecidos corretamente. Essa unidade de foguetes é fundamental para a defesa da China, mas enfrenta falhas que parecem quase absurdas. Esses não são erros pequenos, mas sim falhas massivas ocorrendo bem diante dos olhos da China. Eles também indicam que a China pode não estar tão preparada para o combate quanto gostaria que acreditássemos. Esse erro é quase tão ruim quanto a revelação de que soldados chineses usaram combustível de foguete para cozinhar hot pot por falta de suprimentos. Embora isso possa parecer trivial e engraçado, reflete uma séria falha na gestão de recursos. O uso indevido de materiais estratégicos pelos soldados evidencia a falta de supervisão e disciplina no Exército de Libertação Popular. Esses incidentes evidenciam problemas sistemáticos que enfraquecem a capacidade do Exército de Libertação Popular de funcionar, reforçando o argumento de que ele está entrando em colapso. O Exército de Libertação Popular também enfrenta dificuldades com muitos equipamentos obsoletos, além de outras deficiências. Apesar de terem desenvolvido sistemas avançados como o caça Stealth J-20, boa parte do inventário do Exército de Libertação Popular, incluindo tanques e navios, é baseado em designs antigos. Esses sistemas antigos não têm a eletrônica e as armas de precisão modernas necessárias para a guerra atual, deixando-os em desvantagem contra países como Estados Unidos da América ou Japão. Mesmo equipamentos mais novos, como o J-20, têm problemas. Relatórios indicam que seu revestimento absorvente de radar, essencial para a furtividade, racha em altas altitudes e ele tem dificuldades para carregar uma carga completa de armas de certos aeródromos. Essas restrições são substanciais, sobretudo em áreas estratégicas como o Tibete ou próximo à Índia. Você pode argumentar que a China tem apresentado novas tecnologias, como o jato de combate de sexta geração J-36, revelado em dezembro de 2024. Ele se destacou pelo design elegante e visual futurista. Contudo, muitas das armas avançadas da China ainda não foram testadas em combate real, gerando questionamentos sobre sua confiabilidade.
As experiências de outros países com equipamentos chineses sugerem que esses sistemas podem não corresponder ao seu hype. O presidente Xi perdeu seu poder de intimidação com as novas armas. Afinal, quando novos equipamentos apresentam desempenho inferior consistentemente, isso prejudica a credibilidade militar interna e externamente. Então, qual poderia ser o problema com os jatos e outros equipamentos da China? As raízes desses problemas estão na abordagem da China para a manufatura. Eles se tornaram tão habilidosos em replicar designs de outros países como Rússia ou Estados Unidos, mas copiar não garante qualidade. Por exemplo, o jato J-11 é baseado no Su-27 da Rússia, e o J-10 se inspira no Lav de Israel, que incorpora a tecnologia F-16 da América. A China até recorreu à espionagem com casos como Subin, que foi pego hackeando a Lockheed Martin para roubar dados do F-20 e 2 para o J-20. Apesar desses esforços, a China luta para igualar a qualidade dos seus originais. Seus motores, radares e sensores muitas vezes ficam aquém, e eles não têm a expertise para integrar componentes de maneira eficaz. Isso mostra que ter o projeto não garante a qualidade da construção. Além disso, as fábricas militares da China priorizam rapidez ao invés de qualidade para cumprir as metas ambiciosas do país. Essa pressa causa erros, piorados pela corrupção difundida. Pessoas tomam atalhos, fraudam testes ou vendem peças defeituosas visando lucro, resultando em mísseis com água ou aviões propensos a acidentes. Quando países como Paquistão ou Bangladesh relatam problemas, a China geralmente ignora suas preocupações. Esses podem ser os fatores que levaram o Exército de Libertação Popular a uma queda de 23% nas exportações de armas entre 2013 e 2017 e entre 2018 e 2022. A queda na demanda por armas chinesas reflete a falta de confiabilidade de seus produtos. As falhas nos equipamentos são cruciais para o colapso do Exército de Libertação Popular. Um dos exemplos mais impressionantes e embaraçosos das falhas de equipamento da China ocorreu em meados de 2024, quando um submarino nuclear afundou enquanto estava ancorado em um estaleiro em Wuhan. Este submarino da classe Zhou, com uma popa em forma de 10 para maior manobrabilidade, pretendia ser um recurso de ponta. Ele estava passando por testes quando submergiu e satélites americanos o detectaram debaixo d'água, cercado por guindastes tentando recuperá-lo. A China permaneceu em silêncio, provavelmente para evitar mais escrutínio, mas o incidente constrangeu muito a Marinha do Exército de Libertação Popular. Construir um submarino nuclear requer imensos recursos e tempo. Então, seu naufrágio antes mesmo de deixar o cais foi um grande revés. O navio provavelmente sofreu danos extensos, com componentes inundados arruinando sistemas críticos. Os reparos serão custosos e demorados. Este incidente reflete os problemas de controle de qualidade e supervisão da produção militar do Exército de Libertação do Povo da China. Se o melhor que a China tem está afundando assim, então realmente todo o seu exército está em apuros. Este incidente ocorreu em um momento crítico para as ambições navais da China. O Exército de Libertação Popular vinha expandindo sua frota rapidamente, visando desafiar o domínio dos Estados Unidos da América no Indo-Pacífico e assegurar interesses marítimos cruciais. Submarinos nucleares são cruciais nessa estratégia, proporcionando à China furtividade e capacidade de ataque a longa distância. Contudo, o naufrágio de um submarino novo durante testes rotineiros levanta dúvidas sobre a capacidade da China de produzir navios de guerra confiáveis e avançados. A classe Zhao, um dos submarinos supostamente mais avançados do arsenal do Exército de Libertação Popular, deveria ter sido um símbolo da engenharia moderna. O evento tornou-se um desastre oneroso, questionando as ambições e a competência da China. No final, as armas, jatos e navios da China estão falhando terrivelmente, não apenas decepcionando seus clientes, mas também expondo a fraqueza do Exército de Libertação Popular para o mundo. Cada jato caído, frota aterrada ou submarino afundado abala a fundação do exército chinês. Para um país que quer ser visto como um gigante global, esses fracassos são um aviso alto de que seu exército não está apenas lutando, está à beira do colapso. Com mais países abandonando equipamentos e a resistência contínua de rivais, como os Estados Unidos da América, as rachaduras na armadura da empresa tendem a aumentar. Agora que estabelecemos o declínio militar da China, sei que provavelmente estão culpando um homem por isso.
Embora seja tentador culpar o presidente Xi Jinping pela crise militar, a verdade é que alguns desses problemas da China têm raízes antigas no Exército de Libertação Popular. O colapso militar da China não ocorreu repentinamente. Os problemas atuais do Exército de Libertação Popular estão profundamente ligados à sua história. Por décadas, decisões, reformas e prioridades moldaram o exército de maneiras que funcionaram para certos objetivos políticos, mas criaram fraquezas agora impossíveis de ignorar. Os problemas atuais, como corrupção, sistemas obsoletos e fracassos na modernização, têm origens antigas. Eles se acumulavam há muito tempo. Para compreender isso, faremos uma breve jornada pela história. O Exército de Libertação Popular iniciou como a ala armada do Partido Comunista Chinês na Guerra Civil. Não foi projetado para atuar como um exército nacional típico. Mao Zedong assegurou que o exército servisse somente aos interesses do partido. Ele destacou que o partido comanda as Forças Armadas, integrando profundamente o Exército de Libertação Popular no quadro político do Partido Comunista Chinês. Isso indicava que a lealdade política era mais valorizada que a eficiência militar, desde o início. Os soldados não apenas estavam prontos para o combate, mas também fortemente envolvidos em promover as políticas de Mao, seja por meio de campanhas educacionais ou trabalhando na agricultura. Isso ajudou o partido a consolidar o poder, mas desviou o foco e os recursos da construção de um exército profissional. Os efeitos dessa estratégia persistem até agora, pois o Exército de Libertação Popular continua a priorizar a política em vez da prontidão operacional real. As coisas começaram a mudar após a morte de Mao. Nos anos 80, com Deng Xiaoping na liderança, a China priorizou o crescimento econômico, deixando o exército em segundo plano. Deng diminuiu investimentos na defesa e impulsionou reformas para modernizar e otimizar o Exército de Libertação Popular. Ele priorizou conflitos regionais em vez de guerras em grande escala, alinhando-se à estratégia chinesa da época. Mas essas mudanças foram incrementais e não abordaram questões mais profundas, como a corrupção e a politização da liderança. Enquanto a economia prosperava, o exército ficava para trás. O Exército de Libertação Popular ficou preso com doutrinas e tecnologias ultrapassadas, enquanto rivais avançavam rapidamente. As vulnerabilidades do Exército de Libertação Popular foram expostas durante a crise do Estreito de Taiwan de 1995 a 1996. A China tentou intimidar Taiwan com mísseis e exercícios militares. Mas, quando os Estados Unidos da América enviaram porta-aviões para a região, o Exército de Libertação Popular não conseguiu reagir. Essa humilhação revelou a deficiência do exército em poder naval e aéreo, impulsionando a liderança chinesa a acelerar a modernização. Eles focaram em tecnologias de mísseis, aeronaves furtivas e expansão naval. O progresso foi irregular. Enquanto alguns ramos avançaram rapidamente, outros, como logística e infantaria, ficaram para trás. Até os esforços de modernização dos anos 2000 e 2010 foram problemáticos. Um problema frequente era a dependência chinesa de tecnologia estrangeira. O Exército de Libertação Popular avançou bastante no desenvolvimento de equipamentos próprios, mas ainda depende muito da engenharia reversa de sistemas importados. Um exemplo são os jatos de combate J-15, peça central do programa de porta-aviões da Marinha. Este jato foi baseado no protótipo soviético Su-33, e apesar de anos de investimento, ainda sofre com falhas frequentes no motor. Essa dependência de copiar designs estrangeiros mostra como o Exército de Libertação Popular luta com verdadeira inovação, o que afeta a confiabilidade de suas armas. Xi Jinping levou a modernização a outro nível quando assumiu o poder em 2012. Ele declarou sua visão de transformar o Exército de Libertação Popular em uma força militar de classe mundial até 2049. Em 2015, ele lançou reformas para reformular a estrutura organizacional do Exército. Isso incluiu a fusão de departamentos, redução das regiões militares e criação de comandos de teatro conjunto para aprimorar a coordenação. No papel, as mudanças de Xi pareciam promissoras, mas a centralização de seu poder trouxe riscos sérios. Ele priorizou a lealdade em vez da competência, expurgando centenas de oficiais sob campanhas anticorrupção que muitas vezes visavam rivais. As expurgações desestabilizaram a liderança militar, deixando cargos-chave vagos ou ocupados por pessoas menos qualificadas. Embora a erradicação da corrupção fosse necessária, a instabilidade que causou retardou o progresso e gerou desconfiança entre as fileiras.
Uma das maiores fraquezas do Exército de Libertação Popular é a falta de experiência em combate devido à passagem do tempo. O Exército não lutou uma guerra importante desde o conflito sino-vietnamita em 1979. Isso permitiu à China focar no desenvolvimento e modernização, mas deixou o Exército de Libertação Popular, em grande parte, não testado. A maioria de seus exercícios em grande escala são fortemente roteirizados, impedindo que tropas e comandantes aprendam a se adaptar em situações imprevisíveis. Sem experiência no mundo real, é difícil avaliar as capacidades do Exército de Libertação Popular, e mais ainda para eles melhorarem. A logística tem sido outro problema persistente. Na era de Mao, as cadeias de suprimentos eram rudimentares, dependendo mais do trabalho manual do que de sistemas avançados do Exército de Libertação Popular. Embora esforços tenham sido feitos para corrigir isso, a logística continua sendo um ponto fraco. O Exército de Libertação Popular luta para sustentar operações em áreas remotas, como a fronteira do Himalaia com a Índia ou as águas contestadas no Mar do Sul da China. Isso prejudica a capacidade deles de projetar poder e manter presença em regiões estratégicas. A ausência de sistemas de suprimento adequados dificulta a adaptação do Exército a campanhas prolongadas. Os problemas atuais do Exército de Libertação Popular têm raízes profundas em seu passado. Desde a estrutura política até a dependência tecnológica estrangeira, inexperiência em combate, falhas logísticas e corrupção, essas fraquezas não surgiram repentinamente. Acumuladas por décadas, mesmo as reformas ambiciosas de Xi Jinping não abordaram as questões centrais. Apesar do Exército de Libertação Popular parecer forte no papel, seus defeitos crônicos estão se acumulando, deixando-o em um estado de disfunção do qual pode ser difícil se recuperar. É crucial notar que o colapso militar enfrentado pela China não ocorre sem consequências. As dificuldades do Exército de Libertação Popular da China estão mudando a percepção de outros países sobre eles. Vamos mergulhar no que isso significa. A China tem esse sonho de ser uma potência global, e um exército forte é fundamental para que isso aconteça. O Exército de Libertação Popular deve apoiar suas reivindicações no Mar do Sul da China, confrontar rivais regionais e se opor a potências como os Estados Unidos da América. Com todos esses problemas se acumulando, os objetivos estão parecendo instáveis. No Mar do Sul da China, a China tem sido enfática sobre o controle da região. Para alcançar esse objetivo, eles necessitam de um exército moderno, afiado e coordenado. Atualmente, o Exército de Libertação Popular enfrenta dificuldades para cumprir sua missão, afetando a capacidade da China de demonstrar seu poder não só lá, mas em outras regiões. Taiwan é uma peça crucial nesse quebra-cabeça. A China se prepara há anos para possivelmente assumir o controle, seja por força, bloqueio ou pressão. Esse tipo de movimento precisa que tudo corra bem, desde navios até o Exército de Libertação Popular e suprimentos. Contudo, o Exército de Libertação Popular enfrenta problemas na cadeia de suprimentos, equipamentos ultrapassados e líderes inexperientes em combate real. Esses desafios são significativos. Taiwan não está perdendo isso, e com os Estados Unidos da América enviando tecnologia e inteligência de ponta, eles estão se fortalecendo. As fraquezas militares da China estão deixando claro que qualquer exército de libertação popular de Taiwan pode não sair como esperado. E isso está mudando como todos, de aliados a rivais, estão abordando a situação. Depois, há o negócio de armas da China, que está sofrendo um golpe. Eles há muito usam vendas de armas para se aproximar de países em desenvolvimento. Tem sido uma estratégia eficaz de ganhar influência, porém, recentemente, seus equipamentos vêm sendo criticados. O Paquistão, um dos principais aliados da China, segue com problemas em navios de guerra, como sensores defeituosos e motores que falham rapidamente. Myanmar teve que estacionar seus jatos chineses devido aos radares desligados. Os caças do Exército de Libertação do Povo da Nigéria enfrentam problemas de motor. Isso está fazendo países reconsiderarem compras da China. Produtos não confiáveis afastam compradores para a concorrência. Atualmente, os Estados Unidos da América e a Rússia estão intervindo, prejudicando a capacidade da China de expandir sua influência por meio de acordos de armamentos. É como perder uma ferramenta-chave para fazer amigos globais. Os desafios do Exército de Libertação do Povo estão transformando a dinâmica de poder, sobretudo na Ásia.
Os Estados Unidos da América estão aumentando sua presença no Indo-Pacífico com mais navios, Exército de Libertação do Povo e treinando com aliados como Japão, Austrália e Índia. Eles fortalecem parcerias e mostram-se prontos para preencher a lacuna, enquanto a China resolve sua bagunça. É uma jogada clara para ganhar terreno e está dando resultado ao tornar os Estados Unidos um exército de libertação do povo mais forte na região. Isso não é apenas sobre movimentos militares, é sobre quem está dando as cartas em uma parte do mundo que importa muito. Os vizinhos da China também estão percebendo. Vietnã, Filipinas e Indonésia, que frequentemente entram em conflito com a China sobre fronteiras marítimas, estão aumentando as tensões. Eles estão se unindo mais aos Estados Unidos, construindo marinhas mais fortes e resistindo com mais força. O Japão está investindo em seu exército para modernizar desde navios até defesas. A Austrália está completamente envolvida em acordos como o Austrália, United Kingdom, United States, conectando-se com os Estados Unidos da América e o Reino Unido para aprimorar tecnologia e defesa. Essas ações indicam que os vizinhos da China estão menos preocupados com o Exército de Libertação do Povo do que antes. Eles observam as rachaduras e agem com mais ousadia, alterando o equilíbrio de poder na região. Devido a seus problemas, pela primeira vez em muito tempo, os rivais da China começam a questionar se o país pode manter seu discurso grandioso. A bagunça militar em casa está causando dores de cabeça para a liderança chinesa. Xi Jinping associou sua imagem a um exército poderoso. Escândalos, operações fracassadas e deslizes na liderança desgastam isso. Isso está gerando um grande problema para sua consolidação de poder. A economia também está sendo afetada. A indústria de defesa da China, que produz de tanques a jatos, depende da venda para o Exército de Libertação Popular e outros países. Mas, com problemas de qualidade e negócios fracassados, essa indústria está enfrentando dificuldades. Atrair investimentos ou gerar novas ideias fica difícil quando a reputação está abalada. Um setor de defesa mais fraco dificulta ainda mais a modernização do Exército de Libertação Popular, agravando o problema. É um ciclo em que questões militares e econômicas se retroalimentam, impedindo a China de acompanhar a competição global. Em suma, as dificuldades do Exército de Libertação Popular são um grande problema. Eles impedem a China de perseguir seus grandes sonhos, como dominar o Indo-Pacífico ou liderar globalmente. Eles estão permitindo que rivais e vizinhos reajam e ganhem terreno. A percepção global sobre a China está mudando, afetando negativamente sua influência mundial. Em casa, isso pressiona Xi, reduz o moral militar e estressa a indústria de defesa. O Exército de Libertação Popular está mais fraco que o esperado e atrapalhando a ascensão da China. Esses efeitos manterão o Exército de Libertação Popular afastado e moldarão as ações da China no cenário mundial por muito tempo. Por hora, só podemos observar o declínio e colapso do exército chinês. Obrigado por assistir.